Bom, hoje minha conversa aqui é com as mulheres ou com os profissionais da nutrição e principalmente com suas pacientes mulheres. Por quê? Porque eu quero falar sobre variações do ciclo menstrual e permeabilidade intestinal e como a gente pode usar isso a nosso favor, pensando numa prescrição alimentar, numa prescrição dietética. Ou então, para isso, eu vou desenhar dois cenários. Primeiro deles, vamos pensar que a gente tem um ciclo menstrual e a gente já sabe que durante esse ciclo menstrual existe uma alteração, uma variação dos hormônios femininos. Muito bem. Esse trabalho, ele mostrou que durante a segunda fase do ciclo menstrual, quando a gente tem, então, uma predominância da progesterona, ocorre um aumento da permeabilidade intestinal. Ou seja, naturalmente, pela alteração hormonal advinda de um ciclo menstrual normal, eu não estou falando de nenhuma alteração, de nenhuma doença pré-existente, acontece um aumento da permeabilidade intestinal, porque a progesterona leva a isso. Primeiro ponto, vamos chamar atenção então para as sensibilidades alimentares, ou seja, aquela sua paciente que tem sensibilidade a leite, ou a amendoim, ou a iogurtes, ou a trigo, por exemplo, enfim, né? Aquelas moléculas grandes que a gente acaba tendo um pouco mais de sensibilidade às vezes. Isso significa que, se o consumo for feito nesta fase do ciclo, a possibilidade dessa pessoa ter uma reação maior, ela aumenta. E aí, vou trazer uma segunda situação, então, que ela pode, inclusive, estar associada a essa e que também vai aumentar essas chances do aparecimento de sintomas, que é o exercício físico. Então, falei aqui com vocês no último vídeo sobre exercício. Se você não assistiu, volta lá, dá uma olhada no vídeo falando o que o exercício faz na permeabilidade. O exercício físico, ele também é uma estratégia, também, né, é um modulador da permeabilidade. A gente aumenta a permeabilidade depois da realização de uma sessão de treino. Ou seja, se este consumo desses componentes eles forem realizados depois de uma sessão de exercício, na segunda fase do ciclo menstrual, a chance dessa mulher apresentar um sintoma ou apresentar, né, um sintoma mais exacerbado, ela vai ser muito maior. Então, eu sugiro, né, que seja uma instrução que você passe e quando você está cuidando então do intestino, tentando diminuir algum tipo de sintoma intestinal, cuidando de uma sensibilidade, de um processo alérgico, enfim, que você passe para o seu cliente, para o seu paciente, que você inclusive use na sua vida, porque isso é algo inerente ao nosso ciclo. Eu não estou nem falando de um quadro de desbiose, se a gente ainda associar, né, esses outros dois fenômenos, um quadro de desbiose, com certeza a gente vai exacerbar mais ainda esse quadro inflamatório, essa sintomatologia que pode acontecer. Bom, me conta aqui se essa informação foi nova para você, se você já tinha pensado sobre isso e se isso vai fazer diferença na sua prática clínica. Espero que sim.